Pregador da semana passada? Parece até que é irmão dele, né? Amém. Estenda suas mãos para cá em nome do Senhor Jesus. Papai de amor, Deus santo, justo e fiel, aqui está o seu filho diante de ti, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, tudo quanto, Deus, o Senhor tem ministrado ao coração do seu filho, Senhor, que ele venha saber expressar, Deus, em palavras, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra que é viva e eficaz, Senhor, que penetra, Senhor amado, dividindo juntas e medulas, Senhor, e é apta, Senhor amado, para discernir todos os nossos pensamentos, Senhor, essa palavra, Senhor amado, que é rema, fiel, verdadeira, Senhor, eficaz, Senhor, essa palavra que possa inundar, Senhor amado, os nossos corações através da vida do seu Filho, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma ele, Senhor, em suas mãos, Senhor, Espírito Santo de Deus, passeia, Senhor amado, no nosso meio, Senhor, a sua maneira, do seu jeito, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedimos a Ti, Senhor, guarda tudo o que é do seu Filho, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero desde já agradecer ao convite da Sâmia, minha prima, que me convidou. Eu fiquei honrado e muito grato. O pastor também, aos pastores pela confiança depositada também. E é bom estar aqui com vocês nessa noite. Eu moro bem pertinho aqui de vocês, eu demorei 4 minutos para chegar. Junto com minha esposa, a Alê, nós pastoreamos uma igreja lá no Bom Retiro, juntamente com outros pastores, uma igreja chamada IMOSP, tem esse nome esquisito porque é uma igreja oriental, é uma igreja coreana, mas nós trabalhamos lá há 8 anos com os brasileiros e filhos de coreanos de língua portuguesa, né? Mas eu moro aqui, somos vizinhos, é um prazer conhecer vocês, estar aqui nessa noite e cultuar o Senhor junto com vocês, com família também, a minha tia, a minha prima Mira, é uma honra vê-las aqui e é uma promessa do Senhor que se cumpre também, eu creio nisso. Eu quero ler um texto com vocês nessa noite que está em Lucas capítulo 5, o Evangelho de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Diz o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feita, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Eu tenho conversado ultimamente com alguns
amigos que congregam comigo também, com outras pessoas que estão fora. A igreja onde eu congrego tem alguns missionários que moram e trabalham em alguns lugares do Brasil e em outras nações também. E se tem uma coisa que é unânime no coração de todos, é a expectativa da volta do Senhor Jesus, da volta de Jesus. E todos acreditam piamente que estamos às vésperas da vinda do Senhor. Talvez nós que estejamos aqui, principalmente por estarmos no Ocidente, e como no nosso caso, envolvidos ou envoltos aí em tantas tarefas que uma metrópole como São Paulo nos obriga e nos carrega, nos encarrega, nós não percebemos algumas coisas que são percebidas em lugares longínquos, onde o Senhor tem feito coisas incríveis, e nós às vezes perdemos a oportunidade de ver, justamente por estarmos num contexto onde estamos. Mas eu conheço pessoas que estão em alguns lugares e têm visto coisas incríveis da parte do Senhor, mover sobrenatural de Deus. Aqui no Brasil temos visto também em alguns lugares, mas eu acredito, e essas pessoas também acreditam, e outros que eu não conheço, que eu ando lendo livros ou artigos, ou vendo pregações deles, todos acreditam que o que vai anteceder, além de todos os adventos bíblicos, a vinda do Senhor, uma das coisas vai ser um grande derramar do Espírito Santo e um grande mover do Espírito Santo sobre a igreja, e a igreja avançará em massa sobre outras nações não evangelizadas, e os pescadores de homens, como diz esse texto, irão avançar e alcançar, e a igreja vai crescer sobrenaturalmente sobre todas as nações do mundo. Em alguns lugares isso tem acontecido. E Jesus tem feito coisas do tipo, há pouco tempo atrás veio na nossa igreja um jovem, ele tem só 30 anos, e ele é filho de americana com um libanês, e o pai dele foi para os Estados Unidos, se tornou pastor, e depois houve um problema com o pai dele, ele não encontrou mais o pai, até hoje ele não viu, mas ele recebeu desde pequeno o ensinamento do Senhor, e se tornou um missionário do IRIS, é uma organização internacional que nós temos alguns missionários que fazem parte dessa organização, principalmente no Oriente Médio e África. E esse jovem, ele trabalha na fronteira da Síria com o Líbano hoje, recebendo refugiados que saem da Síria devido à guerra. E eles ficam lá, não pode falar de Jesus abertamente, não pode ter igreja, mas ele e um grupo grande de irmãos, pessoas de vários lugares do mundo, ficam ali na fronteira e entregam cobertores por causa do frio extremo à noite, e comida principalmente, e remédio e tudo mais. Só que quando eles estão nos acampamentos, à noite, quando não há militares por perto, vigiando, eles falam de Jesus para as pessoas. E ele disse que muitas vezes, eu já ouvi dele, já ouvi de outras pessoas também, em outros lugares do mundo, quando eles falam de Jesus, e eles falam que o Deus que eles conhecem, que chamam de Alá, é o nosso Deus, é o único Deus, e que esse Deus tem um filho chamado Jesus, que um dia deixou os céus e veio e deu a vida por nós, e depois disse que voltaria, e enquanto ele não voltasse, ele deixou a sua palavra, o evangelho, para ser pregado em todas as nações do mundo. Quando eles começam a falar e testemunhar de Jesus, as pessoas começam a chorar e gritar desesperadamente, e começam a dizer que esse Jesus que você está falando esteve conosco. Jesus está aparecendo literalmente para multidões de pessoas, por exemplo, no Oriente Médio. E ele tem falado que quando falarem de mim, lembrem-se do que eu disse nessa noite, ou nesse dia, no dia que ele apareceu. E as pessoas reconhecem que é o mesmo Jesus, e então estão entregando a vida ao Senhor. No último ano, houve um levantamento dos judeus ortodoxos, que são a parte mais rígida e mais organizada do judaísmo no mundo, e eles fizeram uma convenção em Israel justamente para discutir o alto índice de conversão de judeus ao cristianismo, e de judeus ortodoxos, claro. E o número divulgado por eles, por isso não pode ser farsa, porque eles não divulgariam um número se não fosse sério, mais de 1 milhão de judeus, inclusive dentre esses muitos rabinos,
se converteram a Jesus nos últimos 10 anos. 1 milhão de judeus. E na maioria deles, Jesus tem aparecido para eles também. Porque muitas vezes um ocidental ou qualquer outro que vá levar a palavra para eles, eles não recebem. Mas recebendo do próprio Messias, eles compreendem a mensagem e se rendem ao Senhor. E outras coisas têm acontecido no mundo. Por isso eu creio, e muitos creem, que nós estamos vivendo um momento máximo da história, um pico da história, digamos assim, que antecede a vinda do Senhor, por mais que aos nossos olhos pareça que não. E eu acredito que há um convite e uma urgência do Senhor para que nós, a sua igreja, os seus filhos, aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, possam se tornar pescadores de homens a partir de onde estamos. Muitos de nós, eu creio, e eu como eu disse, faço parte de uma igreja que nasceu por missionários, por isso temos o DNA, o cerne da igreja, tudo que nós falamos ali envolve missões e apoiamos e enviamos missionários para todo o mundo. Nós falamos também que muitos não irão para outras nações, outros países ou até mesmo estados do Brasil, mas que eles vão servir ao Senhor por meio da sua formação, que é a ideia do bivocacionado, da pessoa que recebe o Evangelho do Senhor e ele não precisa abandonar tudo, sua faculdade, seu trabalho, pôr uma mochila nas costas e sair pelo mundo falando Jesus te ama. Alguns pode ser que ele faça isso, mas Deus quer usar pessoas no ambiente do trabalho, na esfera de influências que você tem. E Pedro foi chamado pelo Senhor para seguir ele, abandonou a pescaria de peixes, mas Deus o tornou pescador de homens, dando uma deixa aqui que Pedro foi aproveitado, se podemos chamar assim, naquilo que ele era bom, naquilo que ele fazia, naquilo que era o talento e o dom dele, que era pescaria. E então ele saiu como pescador de homens, é o que nós vemos no final desse texto. Mas e quem são esses pescadores que eu acredito que o Senhor está levantando? Quem são essas pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que o Senhor quer usar com poder nesses dias e um poder sobrenatural? Por que poder sobrenatural? Porque a palavra ela é consistente, ela é suficiente. Nós podemos pregar uma palavra bem elaborada, estudada e aplicar ela, e o Espírito Santo vai abrir o coração daqueles que não conhecem o Senhor. Essa palavra vai penetrar e gerar vida nelas. Acontece isso todos os dias, desde que Jesus começou a pregar. Porém, a palavra de Deus sempre era acompanhada de milagres, de sinais também, do sobrenatural de Deus. E o que eu acho, e não só eu, mas outras pessoas também, é que nós precisamos experimentar mais do sobrenatural de Deus. Não para provar a existência do Senhor, mas o Senhor faz uso também dos milagres, dos sinais, prodígios e maravilhas para convencer as pessoas que Ele é o Senhor, que Ele é aquele que veio trazer vida a todos os povos. E no texto que vemos aqui, que nós lemos nessa noite, há uma disposição de Pedro em servir ao Senhor, e por isso Pedro experimenta um milagre, experimenta o sobrenatural de Deus. E eu queria, talvez, em 3 pontos bem breves, trazer isso aos irmãos, na esperança de edificar cada um que está aqui, edificar a fé de cada um nesse dia. No texto que lemos, Jesus estava no começo do seu ministério. Ele ainda não havia separado os seus 12 discípulos para segui-lo, mas ele já estava na região de Cafarnaum. Nós sabemos que o livro de Lucas, ou o Evangelho de Lucas, ele é o evangelho cronologicamente mais organizado, bem organizado, mais correto, digamos assim. Então aqui os eventos que nós lemos, eles estão em ordem cronológica quase que 100% em relação aos outros evangelhos. E se nós começarmos a ler o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Jesus já havia sido batizado, já havia sido tentado no deserto, mas ele já começara a pregar também, e já havia também curado a sogra de Pedro, isso na cidade de Cafarnaum, no norte do Mar da Galileia. Então ele já havia expulsado demônios, já havia pregado e curado muitas pessoas. Então a fama de Jesus já estava crescendo em toda a região norte, acima de Israel, na região norte do Mar da Galileia, onde ele estava morando, porque nós sabemos que depois que ele é expulso literalmente da sua própria cidade, Nazaré, porque o evangelho não foi aceito pelos seus irmãos, ele vai morar em Cafarnaum.
E ali em Cafarnaum morava Pedro, João e os demais irmãos deles. E Jesus chega ali e começa a fazer esses milagres e começa a ensinar numa sinagoga que existe lá as ruínas até hoje. E a casa de Pedro ficava bem perto dessa sinagoga. E numa das vezes que ele pregou, em uma das vezes ele sai depois do ensino na sinagoga e vai até a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro que estava enferma. Então Pedro já conhecia Jesus, já tinha tido um contato e já ouvira da fama de Jesus. Mas como ele ainda não havia convidado para os discípulos para segui-lo e servi-lo, ele ainda caminhava sozinho ensinando e pregando. E nós lemos que certo dia Jesus estava perto de Genezaré, é o mesmo mar da Galileia, assim Tiberíades também, quando aparece esse nome, é o mesmo lago, só que Tiberíades, Galileia pelos judeus, ou israelitas, e Genezaré por causa da maior cidade que está na beira daquele. Então, davam esse nome também. Mas, enfim, é a cidade de Cafarnaum, é o lago, o mar da Galileia. E Jesus chega ali, e o texto diz que uma grande multidão espremia Jesus, literalmente, contra a praia, para ouvir sobre a palavra de Deus que ele estava pregando naqueles dias. O texto segue dizendo que Jesus viu 2 barcos deixados pelos pescadores que estavam fazendo ou lavando as suas redes. Veja que Jesus entra num dos barcos, no barco de Simão, e pede que Simão o afaste da praia para que ele possa ensinar o povo. Uma primeira observação que eu acredito que nós devemos fazer aqui é o que Jesus estava fazendo, pregando a sua mensagem, o evangelho de salvação, a vinda do reino de Deus, ou a chegada do reino de Deus. E Pedro, que já ouvira falar do Senhor, estava vivendo a sua vida naturalmente, normalmente, como pescador, e ele tinha sócios, ele tinha uma espécie de empresa de pescaria, e ele acho que pelo jeito, revendiam esses peixes para o comércio local. E eles estavam trabalhando. Nós lemos mais para baixo que Pedro até se queixa ao Senhor que ele havia pescado a noite inteira, e logo pela manhã os pescadores costumavam, e até hoje fazem isso, saem do mar logo pela manhã, e era de manhã, então ele estava lavando as suas redes. O que significa lavar as redes? Pedro tinha juntamente com seus irmãos e amigos, durante toda a noite tentado pescar. Nós vivemos uma vida natural, o nosso trabalho, nossos estudos, a nossa vida cotidiana, e é como um lançar de redes também. E nós podemos por dias e dias, por meses ou por anos, buscar pescar, buscar encontrar ou conquistar aquilo que almejamos para a nossa vida, mas muitas vezes por não termos êxito nisso, muitas vezes nós nos encontramos como Pedro, lavando as redes, porque o lavar das redes significa a desistência, significa o final de uma tarefa, significa eu vou lavar tudo, eu vou limpar e vou guardar e não sei agora o que vou fazer. Era essa a situação de Pedro, que necessitava e vivia de pescaria, era um profissional disso, ele precisava disso, mas naquele dia ele não tinha, talvez nem mesmo o que levar para casa, porque esses pescadores, eles eram tão pobres que a comida era comprada diariamente, ninguém estocava comida em casa, até mesmo numa condição onde eles moravam, na região onde eles moravam. Então Pedro está nessa situação, e chega Jesus, comprimido pela multidão. O que Jesus faz? Entra no barco de Pedro, que está lá na beira da praia, e ainda se dirige ao Pedro e diz: olha, me afaste um pouco da praia, me leve um pouco mais para dentro, para que eu possa então, a partir do barco, pregar para a multidão de pessoas. Segundo a cronologia bíblica, essa ocasião foi uma das ocasiões onde Jesus ensinou o Sermão do Monte, que está em Mateus, do capítulo 5 até o final do capítulo 7. Jesus levou, segundo alguns estudiosos, 3 dias para pregar aquele sermão. Então Jesus volta a esse lugar por pelo menos 3 dias para ensinar. Desta feita, talvez tenha sido a primeira vez que Jesus se assenta no barco e começa a ensinar o povo. E nós sabemos que isso é uma técnica de acústica, né? Que Jesus, ao falar, o som bate na água e então reverba no povo. E toda a montanha ali, é um pequeno morro. Eu tive a oportunidade de estar nesse lugar, é um lugar incrível. E realmente, se você bate palmas, faz um eco, por causa da água que é parada e não tem ondas. Jesus usa essa técnica então e fica no barco pregando.
E o que nós notamos aqui? Imagina não quero nem te colocar nessa, mas imagina depois de um dia inteiro de trabalho, ou uma noite como Pedro, cansado, não pegou nada, não produziu nada, o seu serviço não rendeu, você está ali lavando as redes, desistindo de tudo, e pensando o que vou fazer agora, e pensando talvez em seus compromissos assumidos, em suas responsabilidades, e aí chega Jesus, que ninguém sabia ainda que era o Messias, mas reconheciam apenas como um mestre, por causa da sabedoria com a qual ele pregava, e reconheciam-no como um profeta, por causa dos sinais que ele realizava, mas ninguém sabia que ele era o Messias. Chega esse Jesus, entra no barco de Pedro, aparentemente sem impedir, inclusive, e fala: Pedro, me empurra para o meio do mar aqui, que eu vou ensinar o povo agora. Eu talvez falasse: olha, Jesus, eu até te empresto o barco, mas me deixa quieto aqui, vou lavar minhas redes, vou cuidar da minha vida. Mas o que nós vemos no coração de Pedro é uma disposição em servir, e esse é o primeiro ponto que eu acredito que faça parte, ou deva fazer parte do perfil daqueles que o Senhor quer usar poderosamente nesses dias, ou nesse tempo, nessa era que antecede a sua vinda. Precisamos ter uma disposição de servir ao Senhor, a despeito dos nossos problemas, das nossas questões, das nossas mazelas, de tudo aquilo que temos sobre a nossa vida. Uma disposição em servir ao Senhor, mesmo estando envolvidos em tantas coisas. O valor máximo, ou o lugar primário na nossa vida deve ser Jesus, deve ser o Senhor. Ele é e deve ser o centro da nossa vida. E o que Pedro mostra aqui, mesmo sem saber que este era o Messias, ele abandona as suas redes que ele lavava, a sua preocupação, o seu problema, e ele permite que Jesus use o seu barco, e então empurra Jesus para o meio do lago, e provavelmente deve ter ficado ali ouvindo a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, ouvindo o Senhor ensinar. E aqui está o segundo ponto. Esses que Deus, eu acredito, quer usar poderosamente nesses dias, são aqueles que têm uma disposição de servir ao Senhor a despeito dos problemas, a despeito das nossas questões pessoais. Não que Jesus não se importe com isso, mas quando nós colocamos Ele no centro da nossa vida e adoramos a Ele, mesmo em meio à aflição, à dor, à agonia, às necessidades, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida de todos os nossos problemas e questões. Mas quando nós focamos apenas no problema, e se Pedro ficasse ali e falasse: ó Jesus, pega outro barco, chama outro cara, eu vou aqui cuidar dos meus problemas, ele perderia a oportunidade de ouvir a voz do Senhor e de experimentar algo sobrenatural logo depois. Mas ele tem uma disposição em servir, mesmo estando com seus problemas pessoais ali. Isso mostra que nós não devemos nos anular e anular os nossos problemas, mas que o foco da nossa vida é o Senhor. E Jesus é aquele que nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa atenção, e colocar Ele no centro da nossa vida, que foi o que Pedro fez. Pedro vai então, empurra Jesus para o meio do lago, e eu não acredito que esses barcos usavam âncora, porque eu vi um barco, provavelmente daquela época, todo estraçalhado, que foi achado no fundo do mar. Eles eram muito pequenos. Possivelmente Pedro tenha ficado ao lado do barco, segurando o barco para que ele não fosse embora, movido pelo vento. E o que isso permitiu que Pedro ouvisse a palavra. Então, o segundo ponto que eu acredito é que deve haver no nosso coração uma disposição de ouvir o Senhor, de ouvir a Jesus, de ouvir a sua palavra em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades da nossa vida. Se tem algo que que atrapalha ouvir a Deus, são os problemas. São quando nós temos um dia inteiro sem pescaria nenhuma, ou meses, ou anos. Nós logo nos afastamos do Senhor, não queremos servi-lo, não queremos ouvir a voz dele, muito menos, porque nós focamos no problema. E aqui Pedro passa horas, porque os sermãos de Jesus, com certeza, biblicamente nós compreendemos isso, não eram como o de hoje, que por causa do nosso tempo e por causa da rotina de trabalho, porque todo mundo tem que dormir, que amanhã cedo é dia de branco, nós temos que fazer em meia hora, em 40 minutos, em 1 hora, dependendo do dia e tudo mais. Mas naquela época Jesus ensinava horas às pessoas, e uma manhã inteira ou uma tarde inteira, e às vezes entrava na noite. Existem lugares assim ainda, justamente porque no outro dia é dia de branco, mas é diferente daqui. Por exemplo, eu estive em um lugar onde eu
pregava 1 hora, as pessoas falavam para pregar mais. E aí pregava mais 1 hora, eles falavam, nós queremos ouvir mais. E pregava mais 1 hora. E às vezes essas pregações eram embaixo de árvores, não eram em igrejas, em templos. Isso é em Moçambique, na África, onde a sede por ouvir a palavra de Deus é absurda. E as pessoas lá têm pregações de 6 horas, mas é por causa do contexto. E aqui Pedro, não sabemos quantas horas, mas algumas horas com certeza ele ficou ouvindo o Senhor. E ficou ouvindo a palavra de Deus, e ouvindo o Senhor, e ouvindo o Senhor, e essa é a disposição que nós temos que ter. Ouvir o Senhor, ouvir a sua voz, por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio de ouvir o Espírito Santo, que eu acredito que o Senhor vai nos aguçar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem um texto que está em Atos capítulo 14, que fala que quando o apóstolo Paulo chega na região da Galácia, numa cidade chamada Listra, ele começa a pregar sobre o reino de Deus, sobre a chegada do reino, sobre Jesus, o Messias. E a Bíblia diz que tinha um homem que era paralítico desde a sua infância, desde o seu nascimento, que estava ouvindo Paulo pregar. E aí tem um certo momento que a Bíblia diz que Paulo olhou nos olhos do homem e viu que ele tinha fé para ser curado. E eu não sei como é que é isso, mas é como se a fé do homem fosse tão grande que dava para ver que ele tinha fé. E aí Paulo então dá apenas uma ordem e diz, levante-se, e o homem dá um salto e sai andando, e é curado, porque ele ouviu a palavra. Então quando nós estamos mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas, mas nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a sua voz por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo que fala ao nosso coração, e alguns até de maneira audível, eu nunca ouvi, mas sei que ele fala. Quando ele faz isso, ele aumenta a nossa fé em meio aos problemas, e nós somos capazes de viver milagres em meio às dificuldades. Então nós precisamos ouvir ao Senhor. E se tem uma coisa que, de novo, por causa do nosso contexto, uma metrópole como essa, nós temos dificuldade, é de tempo de oração, é de tempo de contemplar. Uma das formas de orarmos chama-se contemplação, os irmãos sabem disso. Contemplar nada mais é do que ter um tempo onde você, de olhos abertos ou fechados, você contemple a glória de Deus, você contemple a criação, você contemple os céus, você contemple a beleza da salvação, você contemple Deus, enfim. Esse tipo de oração sumiu da nossa vida, justamente por causa dos nossos afazeres e de uma metrópole que nos consome. Mas há lugares no mundo onde as pessoas conseguem reservar meia hora, 1 hora, ou até mais horas, em contemplar o Senhor. E quando eles se levantam, eles saem para falar do Evangelho, ou para trabalhar, ou para qualquer outra atividade, cheios de esperança, que esses homens e mulheres são capazes de ultrapassar obstáculos que nós esbarraríamos e ficaríamos por anos sem conseguir vencê-los. Porque ao contemplar o Senhor, Ele aguça a nossa fé e a nossa esperança, e nos enche com seu Espírito Santo, e nós experimentamos coisas maravilhosas e coisas grandes no Senhor. Pedro então, ele, além de empurrar o barco, ele fica ali ouvindo a palavra, e ele começa com certeza a ter o seu coração remexido no seu peito, começa a compreender a mensagem, começa a ouvir o que Jesus está falando, e chega um momento que a pregação se encerra. E aí então Jesus se dirige a Pedro, e o texto diz no versículo 4, que tendo acabado de falar, disse a Simão, que é Pedro, nós sabemos, vá para onde as águas são mais fundas. No texto original, no grego, essa frase está simplesmente assim, Jesus se vira para Pedro e diz, vá para as profundezas, ou para os lugares mais fundos. E não tem essa parte que diz a todos lancem suas redes. Eu não sei porque colocaram isso aqui, mas é a palavra de Deus, todos foram lançar as redes. Mas o objetivo de Jesus era trabalhar em Pedro, na fé de Pedro nessa hora. E aí Pedro pega e fala para o Senhor, Senhor, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. E aqui tem um segredo, digamos assim, uma chave também nessa frase no capítulo 5, no versículo 5, perdão. Quando Pedro diz, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é o Senhor, porque é tu que estás dizendo, eu vou lançar as redes, eu vou então para os lugares fundos. Essa palavra, é tu que está dizendo, é tu que está falando, depende da sua versão. Essa palavra,
no texto original, é uma palavra uma palavra grega, remata. Remata é uma palavra que deriva da palavra rema, ela está declinada, ou no nosso caso, na língua portuguesa, ela está conjugada. E o que significa remata? Remata vem de rema. Eu acredito que muitos irmãos aqui já ouviram essa palavra rema. Muitos textos da Bíblia, ou a grande maioria, essa palavra rema, ela aparece no Evangelho de Lucas 32 vezes. É o evangelho que mais aparece essa palavra. Só que outros textos onde diz que Jesus disse, Jesus falou, Jesus se dirigiu à pessoa, aparece a palavra logos. Jesus falou, a mais comum é logos, que é uma palavra grega que significa falar também, que significa dizer algo. Só que quando Jesus usa, no caso de Lucas, ele repete 32 vezes essa palavra. Quando ele usa a palavra rema, ao invés de dizer logos, rema significa dizer algo também. Só que no contexto judaico daquela época, do primeiro século, todas as pessoas que ouviam essa palavra rema, ou mesmo que ela viesse conjugada ou declinada, no caso aqui, remata, sabia o que significa isso. E sabe o que significa? Quando Jesus disse para Pedro assim, Pedro, lança as suas redes ao mar, e vai aos lugares profundos e lança a rede de novo, e Pedro diz, porque é você que está dizendo. Quando alguém ouvia essa palavra rema, naquela época, significava que aquele que falou essa palavra tinha total autoridade para falá-la, e que essa palavra não voltava vazia, mas ela se cumpriria de qualquer maneira, ela se cumpriria com certeza na vida daquele que recebeu essa palavra. Era uma palavra que quando ela saía da boca daquele que dizia ela, daquele que falava, ela já saía se cumprindo, ela já saía praticamente acontecendo. Por isso Pedro, quando fala assim, quando Jesus fala, volta aos lugares mais fundos e lança a sua rede, Jesus usa a palavra rema, porque Pedro diz, porque é você que está dizendo isso. E o que significa isso? Significa que, eu disse aí que o segundo ponto, agora há pouco eu falei, o segundo ponto que eu acredito que nós precisamos exercitar na nossa vida cristã, é o ouvir a palavra de Deus, é ouvir a voz do Senhor. E quando nós ouvimos o Senhor, nós ficamos tão apurados e afiados, acostumados com a sua voz, que quando Ele diz algo diferente para nós vamos perceber. E Pedro percebeu que Jesus não estava falando uma palavra comum, mas estava falando uma palavra que certamente se cumpriria, inevitavelmente essa palavra iria se cumprir. E foi por isso que Pedro ousou e acreditou em entrar no barco e ir para o mar e jogar as redes. Se fosse eu que estivesse lá e não compreendesse esse significado todo dessa palavra e desse termo, eu poderia dizer, olha Jesus, você é um exímio pregador, você é um cara que faz milagres, você é o cara nisso que você sabe fazer, você é mestre, e eu te respeito, mas eu sou pescador. Pedro era profissional, ele poderia dizer, olha Senhor, você é muito bom no que você faz, mas de pescaria entendo eu, e todo mundo sabia, e sabe até hoje, que peixe se pega de noite, ainda mais naquele contexto, e era manhã, sabe lá se não já era quase meio-dia, porque o Senhor estava ali já algumas horas ensinando o povo. Mas Pedro, porque recebe essa palavra rema, uma palavra viva, que já nasce, que já sai da boca do Senhor, se cumprindo em sua vida, ele vai e experimenta o sobrenatural de Deus. Ele vai e experimenta um milagre incrível relatado na palavra do Senhor. Ele vai para os lugares fundos. E quando nós temos uma vida de servir ao Senhor a despeito das nossas necessidades ou dificuldades, quando nós temos uma vida de ouvir constantemente o Senhor a despeito das nossas dificuldades e das nossas mazelas, de tudo aquilo que nos cerca, nós começamos a ter o nosso ouvido espiritual apurado de tal modo que quando recebermos uma palavra viva dessa, saberemos que ela se cumprirá e nós iremos para os lugares mais fundos em Deus. Jesus quer nos levar nesses dias a lugares mais fundos nele. Nós somos às vezes muito superficiais por causa do nosso contexto, por causa daquilo que nós vivemos. Mas, como eu disse, há irmãos que moram em outro contexto, que estão experimentando coisas incríveis no Senhor, mas porque eles têm tempo para gastar com Deus. E nós precisamos encontrar tempo na nossa vida para servir ao Senhor e para ouvir a sua palavra. Então Pedro vai e obedece e lança as redes. E esse é o terceiro
e último ponto que eu queria falar: obedecer ao Senhor a despeito da nossa razão. Quando nós compreendemos o que Deus é um Deus sobrenatural, e que nós nascemos de novo e somos também seres sobrenaturais, porque o Espírito Santo habita em nós, e agora nós temos uma natureza carnal, mas também uma natureza divina, sobrenatural. Nós devemos experimentar dessa natureza e viver a partir dessa natureza também. Então o que vai acontecer conosco? Nós vamos ousar no Senhor, nós vamos obedecer ao Senhor a despeito da razão. Muitas vezes nós deixamos de viver grandes milagres no Senhor e experimentar a graça e a glória de Deus na nossa vida, porque somos racionais, e não que esteja errado, mas nós colocamos a razão à frente da fé. E o que Pedro fez aqui, mesmo tendo razão e sabendo que não se pescava de dia, ele ignorou a sua razão, ele ignorou o seu conhecimento e falou: Senhor, porque você que está falando, eu vou lançar as redes. E é isso que falta para nós, uma disposição de servir ao Senhor, de ouvir ao Senhor e de obedecer ao Senhor em meio às dificuldades, em meio a dias ruins e dias maus, como aquele que Pedro vivia. E o que acontece, nós lemos, ele então lança as redes ao mar e pega uma quantidade tamanha de peixe que as redes começam o barco começa a afundar, e então ele chama os seus companheiros, enche o outro barco também e pesca uma grande quantidade de peixes. Eles voltam para a praia, aterrorizados e assustados com aquele milagre, e então olham para o Senhor, e Pedro se ajoelha e diz: afasta-te de mim, eu sou um pecador. Ele começa a reconhecer algo divino no Senhor, e começa a reconhecer que Jesus não era um profeta e um mestre comum, e diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E quando Pedro diz: eu sou um homem pecador, a palavra homem que Pedro usa é uma palavra chamada aner, que quer dizer que é alguém que está abaixo de todo animal, de toda a criação de Deus. Que quando alguém usava essa palavra referindo-se a si mesmo ou a outro, dizia que aquela pessoa era o mais indigno e impuro de todos os homens da terra, inclusive debaixo de toda a criação. Ele se coloca abaixo de toda a criação de Deus ao dizer isso. Só que Jesus afirma Pedro: quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, deixamos de lado a nossa razão, a nossa capacitação humana, o nosso intelecto, e nos rendemos à fé e rendemos ao senhorio de Cristo, Ele nos eleva. Por que nos eleva? Porque Jesus disse para Pedro: não tenha medo, de agora em diante eu vou fazer você pescador de homens. E quando Jesus fala a palavra homem, que é a mesma que Pedro usou, só que no nosso contexto, em português, aparece homem e homem, mas Jesus usa a palavra antropos para dizer homem. Por que isso? Porque ele está colocando Pedro como homem, como aquele que é o máximo da criação de Deus, conforme Gênesis nos diz, que é de toda a criação, é aquele que Deus olhou e diz: é muito bom, é muito boa, é muito bom aquilo que eu criei. Então Jesus eleva Pedro acima de toda a criação, com suas palavras e nesse trocadilho de palavra, e então Pedro se volta para o barco, arrasta para a praia e começa a seguir Jesus. Por isso eu disse que quando nós exercitarmos o servir, o ouvir e o obedecer ao Senhor, e viveremos uma vida sobrenatural, nos tornaremos os pescadores de homem que Jesus está buscando nesses dias, para levar o seu evangelho aos quatro cantos da terra e preparar as nações de todo o mundo para a sua volta, para a volta de Jesus, para o grande e glorioso dia que todos nós esperamos. Eu queria deixar essa palavra com vocês nessa noite e dizer que o Senhor acredita e espera de cada um de nós, e eu creio que há disposição no coração de cada irmão aqui para viver uma vida de servir ao Senhor a despeito das nossas dificuldades. Se você vive dificuldades, a primeira atitude humana é dizer, se voltar para elas e dizer: Jesus, eu vou resolver meus problemas. E às vezes até abandonamos e não queremos andar com o Senhor por causa dos problemas. Mas é nesses dias que nós devemos nos voltar para Ele e buscar a sua presença e buscar servir a Ele em meio às dificuldades. Ouvir a sua voz constantemente, mesmo numa metrópole como essa, cheia de desafios para cada um de nós. E obedecer a sua voz, porque nós o conheceremos e obedeceremos, porque ouviremos a sua voz do jeito que Ele fala com cada um de nós. E Ele fala de maneira que cada um de nós compreende, assim como falou com Pedro. Jesus usou palavras com Pedro que sabia que ele compreenderia. Jesus não fala conosco de maneira que não vamos compreender. E eu acredito que nesta noite, de alguma maneira, eu tenha conseguido ser claro com essa mensagem, e ela possa gerar frutos nos corações de cada um aqui, porque no meu tem gerado, e eu tenho dado graças a Deus por isso.
Eu queria orar com vocês, se o pastor permite. Se você puder, da forma que você está mesmo, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor, sendo o Senhor do universo, Pai, desceu até nós, Pai, homens e mulheres pecadores que tinham pecado contra o Senhor, e deu a vida por cada um de nós, derramando o seu sangue na cruz. Mas obrigado, Senhor, porque além de nos restaurar e nos dar vida eterna, Pai, o Senhor nos convida a sermos participantes da sua glória. O Senhor nos convida a sermos aqueles que vão propagar o teu evangelho, o evangelho da salvação por todas as nações do mundo. O Senhor confiou a nós aquilo que os anjos quiseram fazer. O Senhor preferiu confiar a nós, Pai, e nós queremos responder a sua investida em nós. Nós queremos responder nesta noite segundo essa mensagem. Obrigado, Pai, porque o Senhor mostra nessa mensagem que há passos simples que nós podemos fazer para viver uma vida sobrenatural com o Senhor, e que todos nós, Pai, possamos viver isso, viver milagres, Pai. Eu oro e abençoo os meus irmãos aqui, Pai, essa congregação, que eles experimentem o sobrenatural de Deus no seu cotidiano, Pai, todos os dias, de maneira simples, Pai, de maneira que eles vão poder absorver e viver uma vida de milagres, Pai. Que nós possamos todos nós, Pai, ouvir a sua palavra, servir ao Senhor, Pai, a despeito das nossas dificuldades, e obedecer ao Senhor, e que o Senhor nos leve aos lugares mais fundos. Que eu oro e profetizo sobre os meus irmãos que eles vão fazer grandes pescarias, Pai. Eu oro e profetizo sobre eles que eles irão aos lugares profundos, Pai, e alcançarão o sobrenatural de Deus e viverão milagres no Senhor. Muito obrigado, Pai, por sua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor abre o nosso coração e o nosso entendimento nessa noite, e eu te dou graças no nome de Jesus. Muito obrigado, em teu nome eu oro, Pai. Amém. Que Deus abençoe vocês, foi um prazer estar aqui e espero vê-lo outras vezes. Obrigado.